A paz do Senhor, minha irmã, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Me chamo Kelly e hoje eu vou te mostrar como que eu faço meu corte de camada baixo, tá? Já dividi meu cabelo aí no meio e vocês podem perceber que um lado do meu cabelo, ele é maior que o outro. Na verdade, um lado define mais que o outro e demorou pra mim entender isso, viu? E eu cortava os dois lados iguais, né? E isso fazia com que um lado sempre ficasse menor, porque ele encolhia mais. Então, hoje em dia, eu corto menos de um lado, né? Que é esse lado que já tá mais definidinho, e do outro lado eu corto mais. Eu vou começar aí dividindo o meu cabelo, separando, né, a parte que vai ser a camada baixa, no meio e o comprimento. Eu separo aí a camada do comprimento. Primeiro eu vou cortar só o comprimento e depois só a camada, tá? Tô mostrando aí pra vocês que tá certinho ali em cima. Depois que eu vi que embaixo não ficou 100% certinho, né? Mas também não tem problema não. Esse pedacinho que não ficou 100% certinho, ele é bem curtinho, então não interfere. Então, eu puxei bem pra baixo. Gente, eu corto muito pouco mesmo. O meu corte é para crescimento capilar, então eu só corto mesmo as pontinhas que estão estragadas. Eu não gosto de fazer aquele corte para tirar muito cabelo, não, tá? E lembrando que eu corto meu cabelo uma vez ao ano, viu? Uma vez ao ano, no máximo duas. E aí vou alinhando o outro lado. E o outro lado eu corto um pouquinho mais, né? Porque esse lado aí é o lado que não encolhe tanto, então ele pode ser cortado um pouquinho mais. Eu não lembro se eu fiz esse corte um pouquinho a mais ou se eu cortei do mesmo jeito, eu não lembro. Só fui, mas eu corto muito pouco mesmo. O bom é que quando ele, olha, ó, pra vocês verem bem a diferença. O bom é que quando ele tá definido, né, que ele tá sequinho, ele iguala, não fica mostrando essa diferença gritante, é mais quando tá molhado mesmo. Quando tá sequinho, ele unifica. E aí, eu vim alinhando essa parte do topo, né, da cabeça, onde vai ser as camadas, só pra mostrar pra vocês que ela tá maior que o comprimento, né? Então, se deixasse dessa forma ou se cortasse tudo reto, ela ia ficar toda reta ou até mesmo ela ia ficar maior que a parte de baixo, tá? Se você corta tudo reto, pode acontecer da parte de baixo ficar um pouquinho menor, né? E a de cima ficar maior e aí dá aquele efeito que a gente não gosta. Então, eu mostrei pra vocês e o que que eu vou fazer pra fazer essas camadas? Eu vou pentear o meu cabelo todo, o comprimento, a parte do topo, todo pra lateral. Penteia bem, puxa bem, porque é assim que você vai ter as camadas baixas, tá? Não sobe lá pra cima e também não deixa lá pra baixo. Você vai puxar reto, tá vendo aí? Eu tô puxando reto. E aí, quando eu vier com o cabelo, ó como ele vai estar. Essa parte menorzinha que eu não tô cortando, que eu mostrei agora pra vocês, é a parte do comprimento, que a gente já cortou. Então, agora a gente vai vir alinhando somente a partezinha do topo. E é muito pouquinho mesmo, como eu falei pra vocês, o meu corte, ele é pra crescimento, então eu não corto muito, até porque eu gosto do meu cabelo grande, então eu não corto muito. E aí você vem cortando só aquela partezinha que ficou feia, né? As pontas tá desiguais. A parte do topo que sobrou, eu puxo também e venho cortando só a pontinha também, tá? Então é basicamente isso, você corta o comprimento, o tamanho que você quer, e depois você vem puxando aí, ó. Aí ele vai dar esse efeito aí de camadas baixas, tá? Vamos repetir a mesma coisa do outro lado. Já separei aí a partezinha da frente, né? Que é a parte que a gente corta por último. Então, esse corte, ele é feito em 3 partes, né? A primeira parte do comprimento, que faz tudo no início. E agora, a gente vai alinhando. Esse lado, eu precisei de ajuda, então eu chamei meu esposo pra me ajudar. Porque ele é um pouquinho mais difícil, né? Tanto pelo fato de encolher mais e também porque meu braço não alcança. Então, eu pedi meu esposo pra puxar bem, eu penteei, aí ele foi puxando, e agora ele trouxe pra mim já esse cabelo no jeitinho de cortar. Eu vou mostrar aí pra vocês. Mostrando aí pra vocês, esse lado é o lado que eu preciso cortar menos, né? Mas eu nem lembro se eu me atentei a isso, só fui cortando. Mas essa ponta também tava muito feinha, ó. Se vocês for ver, as pontas tá muito vazias. Então, precisava, sim, de um corte, né? E eu venho cortando aí com bastante cuidado. Gente, meu cabelo, ele é muito ruim de crescimento. Muito ruim mesmo. Então, eu prezo por cada centímetro
desse cabelo. Pra vocês terem noção, isso aí que eu cortei pra mim já foi um horror. Pra mim já cortei muito. Mas é necessário, né? Senão as pontinhas elas atrofiam e aí piora. Então, venho fazendo a mesma coisa, ali já aquela partezinha que a gente separou do topo, ela a gente sempre vai cortar separada, sozinha. Então, eu puxei ela também e venho ali acertando essas pontinhas que estão vazias, que estão duplas, né? Agora, eu vou alinhar, só pra gente conferir mesmo o comprimento, se tá tudo certinho. E pra vocês verem como a questão é por conta do encolhimento, vocês vão ver que eu vou puxar as duas mechas e elas vão estar no mesmo tamanho, não muda. Quando eu escovo o cabelo, não fica torto, é só mesmo quando tá molhado. Quando seca, dá pra ver um pouquinho, mas não é tanto quanto tá molhado. Ó, pra vocês verem. Tá vendo? Ela não tá torta, não tá aquela coisa torta, como tava mostrando antes, né? E aí, eu vou só dar uma alinhadinha mesmo nessa pontinha, coisa de leve mesmo. Tá? E eu recomendo você fazer corte no seu cabelo cacheado dessa forma. Se você quer que seu cabelo cresça, corte dessa forma, porque o nosso cabelo, ele encolhe muito. O meu mesmo demora pra crescer, então eu prezo mesmo por cada centímetro, não saio cortando assim a doida, não. E eu amo cabelo grande, gente. Eu não combino de cabelo curto. Já tive cabelo curto e não combino. Mostrando pra vocês aí o resultado. Eu amei esse corte, eu faço ele já há muito tempo, né? Porque foi ele que me ajudou a tirar aquela pontona. E esse é o resultado dele seco. Mostra um pouquinho, né, a diferença lá no tamanho, mas como eu falei, é pouca coisa, não é algo alarmante que não dá pra utilizar. Olha, ó. E é assim que eu corto meu cabelo há muito tempo e que eu vou continuar cortando. E se você gostou desse vídeo, já comenta aí como que você corta seu cabelo, se você vai fazer esse teste, né, desse corte. E muito obrigada por ter assistido até aqui. E se você assistiu até aqui, comenta aí, corte novo. Um beijo.